A paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos meditar em Lucas capítulo 9. Fique comigo até o final que Deus vai falar com você. Nós vamos ver aqui que Jesus reúne os 12 discípulos e declara sobre eles autoridades para curar, autoridades para repreender os endemoniados, todos que estavam doentes. O Senhor derrama sobre eles essa autoridade e manda eles ir para as cidades da Palestina, ali mesmo pelo povo de Israel. Só que Jesus fala, não leve com vocês provisão, não leve com vocês bolsas a mais, túnicas a mais. Não, confie no Senhor que o Senhor vai cuidar de vocês. E assim eles foram e ministraram, levaram a palavra, nas cidades dos povos ali de Israel mesmo. E começou a primeira obra missionária ali pelos 12, foi realizada, E depois eles voltaram e contaram tudo a Jesus, tudo que tinha realizado. Nós vamos ver que o texto diz que Herodes, ele fica cismado com o que está vendo através da vida de Jesus. Ele fala, mas esse daí por uma acaso é João Batista ressuscitado? Aí as pessoas, ele procurava saber sobre Jesus, estava interessado porque ele estava com medo que fosse João Batista que tinha ressuscitado e tivesse encarnado em Jesus. Olha como ele era cego espiritualmente, Nós vamos ver aqui que João Batista já tinha sido decapitado quando Herodes pensava em relação a Jesus, todas essas coisas. Também Jesus, ele pega o que ele fala, quando os apóstolos regressam, conta tudo para eles, eles seguiam para uma cidade chamada Betsaida, e as multidões, descobrindo que eles estavam lá, seguiram eles e foram até lá, e Jesus, movido de íntima compaixão, começou a curar, começou a liberar a sua palavra, com o seu amor, e foi ficando tarde, e aqui ocorreu a primeira multiplicação de pães. Os discípulos preocupados, porque já estava escurecendo, e falou, mestre, é melhor dispensar o povo. Aí Jesus fala, não, o que vocês têm aí? E eles falaram, 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus pega esses pães, pede para os discípulos fazerem grupos de 50, 50, 50. Ele ora ao Senhor e Deus multiplica, faz um milagre ali. A primeira multiplicação de pães, onde estavam reunidos aproximadamente 5.000 homens, fora as mulheres. Então, era muita gente. Imagine aí umas 15.000 pessoas, viu? Então, ainda sobraram 12 cestos cheios. Olha como nosso Senhor, quando Ele faz um milagre, é um milagre completo, Em seguida, depois de ter acontecido a multiplicação dos pães, Jesus vai com os seus discípulos para um lugar mais reservado e pergunta para eles, quem a multidão está dizendo que eu sou? E aí os discípulos falam, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um profeta. E aí Jesus fala, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus repreende ele. Aqui Lucas só vai falar isso, que Jesus repreende ele e fala, não conta a ninguém, porque é necessário que o Filho do Homem padeça, é necessário que o Filho do Homem seja rejeitado por todos, para que se cumpra o propósito de Deus. E Pedro assim fez, Nós vamos ver em seguida que os discípulos são orientados a tomar sua cruz e seguir a Cristo. Jesus deu a receita para eles de como para fazer a perfeita vontade de Deus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quer dizer, negue-se às suas próprias vontades, os seus desejos e olhe para o que o Deus tem para você, para a vontade que o Senhor tem colocado sobre a sua vida, para que seja cumprido sobre a sua vida o que Deus tem para você. Então, nós vamos ver que verdadeiramente Jesus, ele queria que todos fossem salvos, mas nem todos podiam abrir mão da sua própria vida para seguir a Jesus, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Passando uns 8 dias desses acontecimentos, Jesus, ele leva consigo Pedro, Tiago e João. Eles vão até um monte para orar.
E nesse monte ocorre a transfiguração. Gente, a transfiguração é um momento muito especial, onde as vestes de Jesus ficam brancas e o seu rosto fica resplandecente. E aparece ao lado dele Elias e Moisés. Elias simbolizando os profetas e Moisés simbolizando, representando a lei. E Jesus, a nova aliança. Eles estando ali, né, reunidos, e Pedro ainda queria fazer tendas para eles, né? Falou que aquele lugar era muito bom. Uma nuvem envolveu eles e os discípulos ficaram com muito temor. E aquela nuvem, uma voz que dizia assim: este é o meu filho, o eleito, a ele ouvi. Era Deus falando, confirmando ali, né? Na transfiguração. Que momento lindo, maravilhoso. E Jesus fala para eles não contar isso a ninguém, porque aí depois Moisés e Elias somem, aquela nuvem some e ficam só eles. Ali eles descem, né, do monte da onde eles estavam orando. Quando eles chegam, os outros discípulos estavam lá, né, onde eles ficavam dormindo, alojados naquele momento, e tinha um pai de um menino que pedia para que o seu filho fosse liberto. Era um menino que desde criança ele era possesso por demônios. Os demônios iam e destruíam a vida dele. Ele rolava no chão, ele espumava. A Bíblia vai dizer que ele vivia em tortura, né? E os discípulos de Jesus que estavam ali não puderam expulsar. E aí Jesus chegou e conseguiu, né, libertar aquele menino, e todos se maravilharam. Depois os discípulos perguntam, né, vocês vão ver em outros evangelhos por que eles não conseguiram. E aí Jesus explica que tem demônios, que casta de demônio que só sai com jejum e oração. Se não tiver isso, não vai sair. Que nós estejamos preparados, né, em jejum e em oração, para que a autoridade que o Senhor tenha nos dado também possa expulsar essa legião, esses demônios que perturbam pessoas oprimidas, né? Em seguida nós vamos ver de novo que Jesus ele prediz a sua morte. Ele fala para os discípulos, só que os discípulos não compreendem, porque ainda não era o tempo deles compreender, e eles até têm medo de questionar a Jesus sobre isso, né? Só que eles perguntam a Jesus uma coisa que eles estavam interessados, né? Quem seria o maior no reino dos céus? E aí, aqui em Lucas, fala que Jesus pega uma criança e diz assim: quem receber essa criança em meu nome, esse será o maior. Esse recebe a mim. Esse será o maior no reino dos céus, porque está se fazendo como o menor, como uma criança. Olha que coisa linda, né? Jesus ensina sobre a tolerância e a caridade, porque os discípulos vão falar para Jesus: olha, Jesus, nós encontramos umas pessoas que estão expulsando os demônios em teu nome, mas não seguem a gente. Aí Jesus fala: aquele que não é contra nós é por nós, não os proibais. Quer dizer, aqueles que estão realizando a obra do Senhor, falando de Jesus, levando o amor, vocês não podem impedir, porque eles não são contra nós. E também vai falar aqui uma coisa que em Marcos, em Mateus, não fala, que os samaritanos não recebem a Jesus. Jesus vai no sentido de ir para Jerusalém, né? Mas passa por Samaria e ele procura um lugar para se hospedar. Só que eles, percebendo que Jesus era judeu e eles não se falavam, e Jesus ainda ia para Jerusalém, aí que eles ficaram mais bravos ainda, né? E eles não quiseram falar. Só que os discípulos de Jesus, Tiago e João, falam: Senhor, quer que a gente peça aos céus que mande fogo e destrua eles? Olha o coração do ser humano. E aí Jesus fala: não, o Filho do Homem não veio para destruir as almas, e sim para salvá-las, e sim para alcançá-las. Olha o nosso Deus, como ele é maravilhoso, né, gente? E em seguida, Jesus põe à prova alguns dos seus seguidores. Umas pessoas foram até ele, um homem falou assim: Senhor, deixa eu te seguir, aonde o Senhor for, eu vou. E aí Jesus fala: o Filho do Homem não tem um lugar para repousar a sua cabeça. As aves têm os seus ninhos e as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não. Aí Jesus põe à prova ele. Aí o outro Jesus fala: me segue.
E aí ele fala, Senhor, deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Antigamente o sepultamento demorava cerca de 1 ano para eles concluir o luto, tudo, sabe? Na lei dos judeus. E Jesus fala, não, vem e segue-me. Jesus põe à prova eles. Outro fala, deixa eu ir até a minha família e me despedir. Aí Jesus fala, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, esse não vai continuar. Então, que nós venhamos colocar o que o Senhor tem em primeiro lugar na nossa vida. Que nós venhamos fazer a vontade do Senhor, colocar a mão no arado e não olhar para trás. Saber que o Senhor é quem nos guia. Que Deus possa abençoar o seu dia de forma extraordinária. Amém.